Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor a todos vocês. Presbítero Nivaldo, mais uma vez aqui para deixar mais uma palavrinha com vocês. E hoje eu queria falar sobre algo que me incomoda, né? Vocês sabem que eu sou um pouco, às vezes tem gente que diz, Nivaldo, mas tu é meio crítico. Eu não gosto de falar nada que deponha contra a igreja, não é esse o objetivo. Mas eu também não posso me calar diante daquilo que eu vejo que a gente precisa falar e alertar, porque já que outros não falam, então eu vou pagar esse preço, não faz mal que me critique, não tem problema. O que é que eu queria falar para vocês hoje? Eu estava essa semana fazendo algumas pesquisas para montar um trabalho sobre o 31 agora, dia 31, que foi o dia da reforma, correto? Para ver as mudanças, o que implicou essa reforma e não, né? E o que acontece nos dias de hoje, fruto dessa reforma, né? Quais os benefícios dessa reforma, enfim. Mas eu, nessa caminhada aqui, eu comecei a entrar no YouTube e a primeira coisa que eu me deparei aqui foi com um vídeo da Anitta, ela falando está grávida do anticristo, né? Então ela mostra lá um vídeo lá de um ultrassom, onde tem um feto lá com dois chifres e uma cauda, né? É claro que nós sabemos, queridos, que ela não está grávida. Isso aí faz parte do marketing do novo show dela. Ela vem sendo envolvida com satanistas já faz algum tempo. Vocês lembram do show macabro que ela fez juntamente com a Madonna, que era um ritual, né? E depois disso ela já fez um outro agora. Ela vem insistindo nisso. Mas o que me assusta, querido, é que essas coisas até então eram feitas meio às escondidas. Mas agora não, o inimigo está escancarando para todo canto, né? De qualquer forma. Aí eu fiquei preocupado assim, mas por que isso? Porque nós estamos dando é, vazão para isso. Por quê? Na medida que eu vou me omitindo, o inimigo vai alcançando, vai ganhando terreno. Eu vi uma outra cena hoje, ainda hoje, né? De um ser com máscara todo de preto e uma foice na mão e puxando como se fosse várias crianças, umas 12 crianças, se não me engano, de uma faixa etária aí de 5 a 7 anos de idade, todas pintadas, né, de caveira, né, por causa do tal do Halloween, né? Mas o me assusta, querido, porque tem crente fazendo isso, sem sequer fazer uma pesquisa para saber, para ter conhecimento do que significa isso. O que significa isso? Sabe? Isso me assusta porque nós estamos pegando coisas lá do mundo e trazendo para dentro da igreja, nós estamos trazendo festa junina, uma série de coisas que não são nossa. E aí eu fui conversando com uma pessoa, ela disse assim, Nivaldo, mas eu isso não estou nem aí para isso porque eu não sou desse mundo mesmo, eu não pertenço a esse mundo, a minha pátria não é essa. Como assim? Como assim, cara pálida? A sua pátria não é essa? E por que então que o Senhor nos deixou aqui? Qual a nossa missão aqui? É ficar olhando o inimigo avançar, ganhar terreno e nós ficar sentados? Não, queridos. A nossa função aqui é bem específica. Nós precisamos colocar em prática o nosso chamado, tem um trabalho a ser feito. Como cristão, a minha preocupação com o mundo é essencial, faz parte do meu chamado, né? Faz parte do chamado de Deus para amar o próximo, cuidar da criação. A Bíblia nos mostra, querido, várias passagens que somos chamados para ser sal da terra, luz do mundo. O que faz o sal? O sal dá sabor, o sal tempera. A luz faz o quê? Clareia, mostra o caminho, né? Vai mostrar o caminho. Então, nós somos chamados por isso, está lá em Mateus 5, 13 e 16. Isso significa, queridos, que devemos influenciar positivamente o ambiente ao nosso redor, refletindo o amor, né, os valores de Cristo em nossa vida e com as nossas ações. Esse é o nosso papel aqui. Então, essa história de dizer, eu não pertenço a esse mundo, eu também não, querido. Eu também não pertenço a esse mundo, mas eu tenho uma missão aqui nesse mundo ainda. Até o dia que o Senhor me chamar, né? E quando ele me chamar, eu tenho que levar para ele e apresentar para ele o que é que eu fiz. Eu não fiquei deitado numa rede aqui, não, esperando e dizendo, não, eu não sou desse mundo, já está tudo feito, Jesus já morreu por mim. Jesus morreu, claro. Jesus morreu por amor a mim. Tá, e agora eu não vou ter amor a essas pessoas, essas crianças que estão sendo enredadas por essas fábulas satânicas, né? Eu, como cristão, eu tenho a obrigação, querido, de falar. Eu tenho a obrigação de falar. Mas aí as pessoas não querem ficar mal com fulano, com Beltrano, porque as pessoas vão achar ruim. E daí, cara, vai ler Jeremias para você ver o que o Senhor falava para Jeremias, as coisas que Jeremias tinha que falar para os reis, tinha que falar, e ia lá e corria o risco de ser morto, inclusive.
mas ele falava porque ele tinha um compromisso com a mudança daquela situação, né? E essa é a minha. Então, aqui eu fico olhando para as pessoas, elas com essas falas, né? Que não tem sem pé e sem cabeça. Ah, eu não sou desse mundo. A minha pátria não é essa. A minha pátria é celestial. Amém, queridos, que a sua pátria, a minha também é. Mas até eu chegar lá, eu tenho uma missão aqui primeiro. Eu tenho um trabalho a fazer aqui. Sabe, eu estava vendo o pastor Fabrício falar dos trabalhos que ele está fazendo em alguns locais, eu não vou citar aqui que eu não tenho autorização para isso, mas são locais que as pessoas não querem ir, sabe, porque não aparece, sabe? Parece aqueles políticos que só fazem obras onde aparece, né? Não trabalham o saneamento básico porque tudo fica enterrado, não aparece, né? Então eles querem fazer uma obra, por exemplo, os caras dizem assim, eu construí um hospital. Mentira, porque ele construiu um prédio, um hospital, para ser um hospital, ele tem que ter médicos, ele tem que ter aparelhagem, ele tem que ter os leitos, ele tem que ter tudo isso. Não tem nada disso, então só tem lá um prédio que ele botou uma placa de hospital, mas isso não transforma aquilo ali no hospital, né? E assim somos nós, né? Nós temos um papel aqui que não está sendo cumprido. E quando eu falo não está sendo cumprido, eu não estou generalizando isso, meu irmão, porque essa semana ainda ontem eu falei no programa aqui de um trabalho que foi feito agora na Universidade dos Estados Unidos, onde 1.000 jovens se converteram, né? Com esse trabalho de avivamento que foi feito lá. Então tem muita gente trabalhando. Vocês não sabem a quantidade de pessoas que já morreram esse ano envolvidas com o evangelho em missões, como está intensificando as perseguições e mudando, né? O mapa está mudando. Se você quiser saber isso, você dá uma olhada lá no Gospel Prime, você dá uma olhada lá no Portas Abertas, você vai ver os mapas de perseguição, como eles estão mudando os locais onde era mais forte a perseguição. Hoje já mudou um pouco de local, inclusive dentro do Brasil. Inclusive dentro do Brasil. Então, dá uma olhada, dá uma pesquisada, aí você vai ver o que nós estamos enfrentando. E, queridos, a minha preocupação é que isso está ficando muito forte, né? Essas perseguições elas estão ficando muito fortes. O inimigo está trabalhando para destruir, mas com muita força. O inimigo está vindo com tudo agora mesmo. O Supremo vai julgar agora no início desse mês, né, um pedido do pessoal sobre a questão do gênero nas escolas, né, do banheiro único. Não importa se a criança, se a sua filha está lá no banheiro com 6 anos ou 8 anos e entra um garotão lá de 18, 20 anos lá, no mesmo banheiro da sua filha. Para eles não importa, o que eles querem realmente é a destruição. Isso aí, querido, é total destruição, porque uma pessoa que tem uma mente de Cristo jamais iria pensar numa depravação dessa. Então, isso aí faz parte da obra do inimigo. Agora, quem vai combater isso? Eu e você, queridos. Nós estamos aqui nesse mundo para isso. Você não pertence a esse mundo no sentido de não se envolver, de não se deixar ser seduzido por ele, de não se deixar ser doutrinado por ele. Mas você tem que se envolver e combater essas coisas que estão sendo feitas hoje. Essa é a minha obrigação. Eu tenho a obrigação de falar sobre essas coisas. Então, você que se diz cristão e que permite seu filho, né, se vestir com essas coisas de Halloween, vai pesquisar, meu irmão, vai ler a Bíblia. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E depois, quando as crianças têm aqueles sonos mal dormidos, quando elas estão com um problema que você tem que estar levando para psicólogo, você fica se perguntando por quê. É claro, olha, olha onde você está deixando ela as coisas com que você está deixando ela se envolver. Tá bom? Então, preste bem atenção. Né? Tem coisas que nós estamos trazendo para a igreja que não nos pertencem. Quando eu digo que eu não pertenço a esse mundo, e eu pertenço a um outro mundo, né? A minha pátria é celestial, eu concordo com isso que você diga isso. Mas até lá você tem um papel fundamental aqui, trabalhar aqui, né? Porque as pessoas dizem isso, mas, no entanto, a nossa preocupação deve ser equilibrada e guiada pela perspectiva da eternidade, querido, né? Em Filipenses 3:20, Paulo nos lembra que a nossa pátria está no céu, sim, destacando que, enquanto vivemos aqui, não devemos colocar a nossa esperança nas coisas terrenas, mas sim nas promessas de Deus. A Bíblia nos incentiva a fazer o bem, conforme Gálatas 6, 9 e 10, e ser justos, e ajudar os necessitados, e a buscar paz e justiça. Tudo isso como reflexo do amor de Cristo em nós.
Então, esse amor que nos atingiu, que nos alcançou, ele precisa também reproduzir da mesma forma na vida de outras pessoas. Pessoas que estão, até por ignorância, às vezes por falta de sabedoria, se envolvendo com obra de Satanás ou sendo envolvido por Satanás, até sem sequer saber. Por quê? Porque eu e você temos a verdade, mas não levamos. A palavra diz que eu sou luz do mundo, então eu preciso levar essa luz, eu preciso levar essa claridade. Ela diz que eu sou sal da terra, eu preciso dar sabor à vida dessas pessoas. Então, eu não sou desse mundo, mas eu tenho uma missão nesse mundo. Eu tenho uma missão, um chamado nesse mundo. Querido, você será julgado por aquilo que você fez com o seu chamado. Preste bem atenção. É o seu chamado. Quando o Senhor te chamar lá diante dele, ele vai querer saber daquilo, o que é que você fez com o chamado, né? Então, preste bem atenção. Preocupar-se com o mundo como cristão significa trabalhar para que os valores de Deus se manifestem através das nossas ações, sendo justos, compassivos e promotores da paz e agentes de transformação, que onde nós estivermos. Eu e você, nós precisamos ser agentes de transformação, né? Isso é viver o evangelho de forma prática, autêntica, sabendo que a nossa esperança final está em Cristo e o seu reino eterno, mas que ele nos chamou para sermos luz neste mundo, levando esperança e refletindo o amor de Deus com a nossa, em cada uma das nossas atitudes. Então, isso aqui, querido, é o verdadeiro chamado. Isso aqui é o cristianismo que precisa ser praticado. Eu preciso me envolver, sim, nesse sentido, de trazer luz para esse mundo, de trazer temperança para esse mundo, de fazer com que as pessoas conheçam a verdade sobre o Senhor e que existe uma luta, querido, espiritual, existe uma luta, mas existe uma guerra muito ferrenha espiritualmente falando. Então nós temos que parar de ficar brigando um contra o outro, né? Agora, eu posso garantir a vocês também que existe muita gente trabalhando e trabalhando muito. Eu cito aqui, por exemplo, eu vou falar aqui puxar a sardinha para o meu prato aqui. Aqui na Resgate, por exemplo, eu tenho a missionária Rose, que hoje pregou, que tem a sua vida, tem a sua família, mas ela não abre mão, né, de tá toda sexta-feira aqui pregando o evangelho para vocês, né, toda sexta-feira. O pastor Fabrício, querido, está numa correria desenfreada, está passando uma luta com seu pai enfermo, né, ele viaja para um lado, viaja para o outro, mas ele não deixa de mandar a palavra, de trazer a palavra toda quarta-feira aqui. Pastor Buriti, idem também, né, com problemas da igreja, com problemas de enfermidade, mas ele não abre mão de fazer a obra do Senhor. Pastora Dora, a mesma coisa, né? Tem trabalhado assiduamente para que o evangelho do Senhor possa alcançar vidas. Minha esposa aqui, né, fazendo aplicações na vista, perdendo a visão, mas está aqui junto comigo todos os dias trabalhando por o evangelho. Eu tenho um monte de dificuldades, queridos, né? Dificuldades de saúde, dificuldades financeiras, mas eu estou aqui direto, né? Com esse objetivo, porque eu sei que lá fora existe uma guerra muito desigual, uma guerra muito grande. E não há como eu ver as transformações se eu não me envolver, se eu não for um agente de transformação nesse mundo, pelo menos aqui onde eu estou inserido, aqui na minha terra, nesse lugar, eu preciso ser um agente de transformação. Assim como a pastora Dora tem sido, assim como a missionária Rose tem sido, como o pastor Buriti tem sido, como o pastor Fabrício tem sido, nós precisamos sim nos envolver para que as mudanças. Agora, é fácil você deixar o inimigo, você fica dizendo, não, eu não vou me envolver com esse mundo, eu não pertenço a esse mundo. E aí você dá para ele, porque não se esqueça de que quem está lá nesse mundo são os teus irmãos. Jesus morreu por eles também, tá? Jesus morreu por eles também. Então, isso é egoísmo da minha parte, dizer, eu não pertenço a esse mundo. Então, é como se, em outras palavras, dissesse que se exploda o mundo, que se exploda as pessoas. Que cristianismo é esse? Né? Que cristianismo é esse? Enquanto você fica brigando dentro da igreja um com o outro, brigando contra pastor, brigando contra presbítero, escolhendo a quem amar e não amando a quem o Senhor manda, o inimigo vai ganhando espaço, vai ganhando terreno. Então, eu aconselho a você, querido, ore mais e tire um tempo para pesquisar. Eu vou te dar uma dica aqui, pesquise, não precisa fazer muita coisa não. Clique lá no Gospel Prime
e dá uma olhada no que está acontecendo no mundo evangélico, no mundo gospel, na igreja, né? Na igreja perseguida, nas questões de evangelismo. Dá uma olhada e você vai ver a realidade que nós estamos vivendo hoje. Existe muita gente trabalhando e muita gente trabalhando de sério e trabalhando e muito. Eu vou dar um exemplo, a minha neta está lá, nem sei a cidade que ela está lá por lados da Bahia, jovem ainda, uma adolescente, mas está lá envolvida com a obra. Graças a Deus, Deus nos permitiu isso. Temos saudade? Temos. A gente fica com medo, fica preocupado, fica, mas sabemos que ela está na obra do Senhor. Assim como a Isabela hoje viajou também para a obra. Então, quer dizer, isso dá para nós um certo temor, é claro, porque a gente sabe o mundo em que elas estão inseridas, mas ao mesmo tempo sabemos que elas estão cumprindo um chamado, estão fazendo a obra, porque não somos nós que vamos chegar agora e dizer para ela não fazer aquilo que Deus chamou ela para fazer, né? Então, são ossos do ofício. Então, elas não pertencem a esse mundo, mas elas têm um chamado e uma missão nesse mundo. Nós entendemos assim, compreendemos assim. E a gente não vai se envolver com Halloween, com essas coisas, querido. Festa junina, que agora deram para botar até festa junina nas igrejas também. Ah, não tem nada a ver, vão ver, querido, a origem de todas essas coisas. E aí depois, então, vocês me falam. Aí quando a gente começa a enfrentar situações como nós estamos enfrentando no nosso país, nós ficamos perguntando por quê? Não, querido, não é por quê. Para que Deus está, por que Deus está fazendo isso com a gente? Né? Vê lá a história de Israel. Vê a história de Israel, que Israel de vez em quando ficava adorando deuses, porque, não, mas eu não adoro Deus. Como não? Você sabe o que são deuses? Deuses é tudo aquilo que você bota como prioridade na sua vida. O Halloween pode ser um Deus para você, né? Um carro pode ser um Deus para você, uma casa, um emprego, né? Tudo isso. Uma das coisas que mais tem sido negligenciada nos últimos tempos é a nossa família. Nós nos desenvolvemos até mesmo no lado pastoral, tem pastores que estão tão envolvidos com a igreja que quase perde a família, né? Porque a gente tem essa preocupação de fazer, porque Jesus disse, os campos estão cheios, falta ceifeiros, por quê? Porque você fica dizendo, mas eu não pertenço a esse mundo. É isso aí, carapada, você não pertence a esse mundo, então, por causa disso, os outros que se percam, né? Não tem problema para você, né? Queridos, eu como cristão, eu me preocupo sim. Eu me preocupo com aquilo que está acontecendo em minha volta, com aquilo que está acontecendo nos nossos colégios, com as nossas crianças. Eu tenho filhos, tenho filhas, tenho netos e netas. Eu seria algo absurdo eu como cristão que conheço a palavra, conheço a Bíblia, não me preocupar com eles. Seria absurdo demais para mim. E isso não é evangelho, isso pode ser qualquer coisa, mas não é evangelho, né? Então, aqueles que se dizem evangelho, né? Aqueles que se dizem eu, não, eu tenho uma mania de dizer o seguinte: há uma diferença muito grande entre um crente e um cristão. Crente eu encontro todo dia. A dificuldade está em encontrar um cristão. O cristão é aquele que se submete à vontade do Pai, é aquele que aprendeu a negar a si mesmo, e aquele que, com a exemplo de Paulo, diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo pela fé em quem? Em mim, no homem? Não, no Filho de Deus. É isso que eu peço para você, né? Preste atenção, querido, no que está acontecendo em sua volta. Olhe o que está acontecendo em sua volta. Né? Ontem nós comemoramos o dia da reforma. Tenho certeza que se Calvino estivesse aqui hoje, ele iria pegar essa reforma, ele iria acrescentar muitas outras coisas, porque está ficando difícil. Mas o que me alegra é que tem muita gente ainda trabalhando. E deixa eu falar uma coisa para você que não é cristão. Tem gente que diz, mas a igreja, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A igreja tem um papel fundamental na sociedade, inclusive na economia do país. Hoje, inclusive, a missionária Rose falou sobre isso e eu estava vendo, esse tempo atrás, um pastor falando sobre isso, do papel. Você não sabe o papel que a igreja tem na sociedade, quantas clínicas tem sustentada e financiada por igrejas, por instituições para tirar pessoas da droga. Quantas famílias são assistidas com cestas básicas, né, que o governo não supre tudo isso pelas igrejas. Então a igreja tem um papel, é a mesma coisa que a polícia, né? As pessoas dizem, então faz o seguinte, tira a polícia e deixa um mês sem polícia para você ver o caos que vai acontecer. Então a igreja tem um papel fundamental e a igreja sou eu e você. Né? Quando nós colocamos em prática aquilo pela qual o Senhor nos chamou. Quando o Senhor me deixou aqui, disse, Pai, não os peço que os tire do mundo. Né? Foi isso que ele disse, mas que os livre dele. Agora, o que eu preciso entender é o seguinte, queridos.
A minha pátria é celestial, é outra, mas aqui eu tenho uma missão. Né? O que o Senhor está pedindo aqui para o Pai é que eu não me envolva, que, eu não me de, que Ele não permita que eu seja o quê? Abduzido pelas coisas do mundo. Né? E esse é o problema, que eu não posso ser, eu preciso ser luz do mundo. Não permitir que as trevas apaguem a minha luz. Não permitir que as atitudes do inimigo tire o sabor que Cristo colocou em mim, tire o bom perfume de Cristo que hoje existe em mim. Tá bom, queridos? Então, mais uma vez eu vou te pedir aqui, né? Deixe o seu like, compartilhe, nos ajude a levar esse evangelho, nos ajude, pesquise sobre Halloween, pesquise nessa semana aí, mostre para as pessoas, mostre para a tua família o que está acontecendo, quantas pessoas estão sendo envolvidas, né? Quantas crianças hoje não dormem direito por causa dessas coisas que estão sendo colocadas no dia a dia. É festa junina, é dia da bruxa, é dia disso, é dia daquilo, dia de Halloween. Halloween, queridos, é uma coisa terrível. Vai lá e dá uma pesquisada. Eu não vou mostrar vídeo aqui porque eu não vou ficar dando palco para o diabo, tá? Mas você precisa ver, e aí você, como pai, como mãe, você vai ver o risco que você corre, tá bom? Que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o seu like aqui para mim, deixar o seu comentário. É muito importante o seu comentário, inclusive sobre tudo isso que eu falei. Aquilo que você achar que eu não estou certo, que eu estou errado, pode também deixar o seu comentário. Eu vou receber. Não quero que receber só elogio, não, até porque eu não gosto muito de elogio, né? Mas eu vou analisar, vou ler todos eles e analisar com muito carinho. Mas se inscreva, né? Compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas possam ser alcançadas através dessa palavra, que é simples, mas é de coração. Que Deus te abençoe e até uma próxima.